eu te levantarei, filho amado, filho querido. Você é amado, você é querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. E ele te fala: restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deus está te levantando. Pra valer agora, vai. Pro Brasil ouvir. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Mais uma vez, eu te levantarei, eu te levantarei. Isso é uma profecia. Filho amado, filho querido, filho querido, restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Ergue teus braços, ergue teu braço. Deixa Deus te levantar. Ainda você, vai pro Brasil ouvir. Eu te levantarei. Eu te restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Você é amado, você é querido, vai. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Só você. Restituirei e te darei, filho amado. Acho que você pode cantar isso para a pessoa que está do seu lado.
restituirei e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Presta atenção aqui, presta atenção. A profecia é para o Brasil. Deus quer levantar este Brasil. Deus quer levantar o Brasil. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O mundo está achando que os cristãos estão mortos. O mundo está achando que não existe mais cristão, que eles vão fazer o que eles quiserem, que vão implantar ideologia disso, daquilo, de gênero. Não, esse Brasil é cristão, e os cristãos vão se levantar em nome de Jesus. Não a tudo que vai contra Deus. Aquele cristão que está ferido, Deus vai levantar. Aquele soldado que estiver ferido na batalha, Deus vai levantar. E Deus é uma profecia para o Brasil. Deus vai levantar uma geração para professar o nome dele neste mundo. Deus vai restituir. Canta mais uma vez. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Ele vai restituir o Brasil. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. E nós vamos cantar para o nosso Brasil agora. Vamos profetizar para o Brasil, sim ou não? Brasil, eu te levantarei, porque o Brasil é meu filho amado, meu filho querido. Vai pro Brasil, vai. Eu te levantarei. Levanta, Brasil. Eu te levantarei. Filho amado, filho amado, filho querido. É uma profecia pro Brasil, vai. Eu te levantarei, Brasil. Pegue o braço bem alto e diga: Deus te levantou. Te levantou. Cantando. Deus te levantou. Você é amado. Você é amado. Você é querido. Olha para quem está do seu lado e diga para ela: Deus te levantou. Deus te levantou. Essa noite, diga pra ela: você é amado, você é querido. E pra terminar, para o Brasil, Deus te levantou. Nós já cremos. Deus te levantou.
noite, povo de Deus, paz seja com todos, amém? Sejam muito bem-vindos à Igreja Cristã Nossa Casa em seu lar. Eu sou a pastora Marta Aguiar e esta noite estarei aqui para falar ao seu coração, trazendo uma mensagem de fé, de esperança e de amor. Boa noite para todos vocês que já estão participando desse chat. Aproveite e compartilhe essa live para que muitos irmãos possam se alimentar da palavra de Deus esta noite. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo muito especial para mim e para você esta noite. Por isso eu convido você a pegar a palavra de Deus. Vamos falar com Deus através da leitura da palavra. Pega a palavra do Senhor e vamos abrir comigo no texto, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quero já mandar um abraço a todos os meus irmãos pastores, um abraço pastor Roberval Santos, um abraço ao nosso amigo pastor Biratã Araújo em São Paulo e os nossos irmãos que estão em Florianópolis, em São José, ali em Santa Catarina. Que Deus abençoe a todos vocês. Todos pegaram a palavra de Deus? Vamos abrir no texto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que está escrito: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Eu vou ler novamente. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Vamos falar com Deus em oração? Curve a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito e todo misericordioso, através dessa live, Senhor, nós estamos reunidos neste culto online, nossa casa, no lar dos nossos irmãos, levando a Tua palavra e a Tua mensagem. Pedimos, meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender a Tua palavra e que ela vá e penetre no mais profundo do entendimento, da alma, do coração desta pessoa. Que a Tua palavra, meu Senhor, produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Marta Aguiar, dirigente da Igreja Cristã Nossa Casa. E quero falar ao seu coração através dessa passagem em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Deus, Ele sempre requereu de nós cristãos a obediência. Desde o Jardim do Éden, o qual nós falamos na sexta-feira, o homem, ele foi provado para saber se ele era obediente ou não. Essa prova, Adão perdeu. E por causa disso, foi desinstituído da presença de Deus. O texto acima afirma que Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto se obedeça aos seus mandamentos e à sua palavra. Mas o povo se esqueceu da razão pela qual eles faziam e passaram a desobedecer a esse Deus. Amados, os rituais religiosos são úteis quando eles são praticados sob uma atitude de obediência e de amor a Deus. Se o coração de uma pessoa estiver longe de Deus, qualquer ritual
será apenas uma imitação vazia. Deus não desejava os rituais dos israelitas. Ele queria o coração. Ele queria o coração dos homens. Ele queria o coração do seu povo. Em Mateus capítulo 12, versículo 7, Jesus ele diz: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Vou dar um pauzinho aqui só para falar com o meu amigo e pastor Raimundo Aguiar. Pastor, desliga aquela televisão por gentileza. Amém? Pois é, a palavra do Senhor no capítulo 12 do Evangelho de Mateus diz assim: misericórdia quero e não sacrifícios. Ou seja, Deus, ele odeia a falsidade e a hipocrisia. Palavra forte eu falar assim, né? Que Deus odeia alguma coisa, se Deus é amor. Mas Deus, ele não gosta, ele não compactua com a falsidade e com a hipocrisia. Ele quer ver a justiça correr como um rio em nossos corações. E por isso, eu quero relembrar a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está participando desse culto online, uma história de desobediência a Deus. Uma história bem conhecida, que está inclusive aí nos livros, aí no livro 1 Samuel, no capítulo 15. Vá comigo a partir de agora, a partir do versículo 1. Vamos entender o que foi que aconteceu com o rei Saul para desobedecer a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tornou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Observe, nessa passagem bíblica, eu chamo a sua atenção para as coisas que parecem que não fazem diferença, para as coisas que aparentemente são insignificantes em nossas vidas, coisas sem importâncias aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas que consideramos importantes e esquecemos dos pequenos detalhes que fazem grande diferença em nossa vida, em nossa intimidade com Deus, como por exemplo, obedecer a Deus. Quero dizer a você
que Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados, Deus, ele nunca gostou da desobediência do homem. Ele não aprovou a desobediência de Adão e Eva. Imagine agora em nosso tempo. Você acha que Deus compactua com a minha desobediência, com a sua desobediência, com a nossa desobediência? A passagem em 1 Samuel, capítulo 15, foi descrita no tempo da lei. Talvez você esteja aí dizendo, mas naquele tempo, pastora, realmente Deus tinha que tomar uma atitude, mas hoje nós estamos no tempo da graça, nós estamos na dispensação da graça. Você sabe o significado da dispensação da graça? Amado, significa favor imerecido, vindo do alto, vindo dos céus, vindo de Deus. Temos este fator ao nosso favor, mas nós não estamos sabendo usar esse favor imerecido, ou seja, a dispensação da graça sobre as nossas vidas. Mas eu quero usar a desobediência de Saul para despertar em você o preço da sua desobediência. Vamos lá? Vamos para a palavra de Deus? Observe comigo, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia e que você esteja acompanhando versículo por versículo que nós vamos citar aqui esta noite. Observe o versículo 1 do capítulo 15 no livro 1 de Samuel. Preste bem atenção. Está escrito: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. É muito forte essa passagem. Talvez você leia despercebidamente, mas eu quero que você entenda e observe que Deus, ele usa Samuel, assim como está me usando hoje. Naquela época, usou Samuel para lembrar o rei Saul quem ele era antes de Deus. E Deus essa noite está dizendo para mim e para você: quem era você antes que os olhos de Deus pairassem sobre a tua face? Você pode responder essa pergunta? Responda para você mesmo. Eu sei responder essa pergunta para mim mesmo e para o próprio Deus. Nossas vidas, elas não tinham sentido, não tínhamos algo em que lutar. Nós fazíamos tudo. Nós trabalhávamos como trabalhamos hoje. Nós cuidávamos da nossa casa, nós cuidávamos de nossos filhos. Mas a nossa vida não tinha sentido. Não importava viver ou não. Éramos influenciados com falsas alegrias, influenciados pelo pecado. A nossa vida era uma vida de hipocrisia e totalmente sem sentidos. Mas Deus, através de Samuel, ele relembra a Saul que Saul não era nada. Ele procurava os jumentos de seu pai. E eu quero que você entenda uma coisa. Quis o pai de Saul, ele tinha servos, ele tinha servas. E procurar jumentos, qualquer servo poderia fazê-lo. E ele delega a Saul a fazer uma tarefa insignificante aos olhos dos homens. Aquilo não era importante. Ou seja, Saul, ele não tinha importância no meio da sua sociedade. Apesar de Saul ser um homem bonito, viril, mais alto do que os outros israelitas, ele era uma pessoa insignificante.
Saul, ele não tinha expressão, era mais um. Mas Deus levantou ele para ser grande. Ele foi ungido o primeiro rei de Israel. Deus, ele te levantou, ele me levantou para nós sermos grandes, para a gente fazer diferença no meio deste povo que anda perdido. Deus viu a sua aflição, meu irmão. Ele viu a sua angústia e ele mudou a sua história. Muitos de nós viemos ao Senhor não pelo amor, mas pela dor. Nós não acordamos um dia e dissemos: eu não estou fazendo nada hoje, então eu vou aceitar Jesus como Salvador de minha vida. Não existia um propósito de Deus, porque os olhos do Senhor pairou sobre a nossa face. E assim, Deus estabeleceu lugares altos para mim e para você, para que a gente fizesse a diferença nesta sociedade corrupta, neste mundo que é mau. Deus, ele quer que você escreva o nosso legado. Ele quer que a gente faça a diferença aqui na terra. Mas a nossa desobediência, olha o que eu estou te dizendo, a nossa desobediência impede o nosso sucesso de agradar a Deus. Amados, Deus, ele quer mexer na memória de Saul, quando aí no versículo 1 ele usa Samuel para lembrar a Saul que ele tirou Saul do anonimato e deu expressão a Saul no meio do seu povo, ungindo o rei, colocando ele, estabelecendo ele diante de um povo escolhido por Deus. E o que Saul precisava entender era que o povo era de Deus e não do rei Saul. E isso, meus irmãos, eu quero dizer para você esta noite. Você que é pastor, bispo, missionário, evangelista, apóstolo, padre, ou sei lá qual é a denominação eclesiástica que você tem dentro aí da sua religião, dentro aí da sua igreja. Ei, alô, o povo, as ovelhas são de Cristo e não suas. Nós fomos levantados para cuidar, para que elas fiquem em aprisco seguro. E esse aprisco, qual a sua ovelha está realmente seguro? Ou a sua desobediência, pastor? Ou a sua desobediência, bispo, missionário, ou sei lá o quê? Está fazendo com que também as suas ovelhas sejam desobedientes. Olha o que diz o versículo 2 ao versículo 5, no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 ao 5, vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim,
200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Amados, Samuel fala com Saul e dá as ordens que Deus ordenara para Saul, para destruir tudo que os amalequitas tinham, porque eles eram oposição de Deus, oposição ao povo de Deus. Mas preste atenção, alguma coisa aconteceu. Saul, ele saiu determinado em obedecer a Deus, mas ele muda de ideia. Ele não fez o que Deus mandou. Saul fez o que era certo aos seus olhos e não aos olhos do povo. Ou melhor, ele fez o que era certo aos seus olhos e aos olhos do povo e não ao que era certo aos olhos de Deus. Amados, isso é muito perigoso. Muitas vezes há desejo em nossos corações e fazemos o que achamos o que é certo e não o que Deus ordena. Os amalequitas são aqueles que se opõem à nossa trajetória. Os amalequitas tentam nos impedir a chegarmos a Nova Jerusalém. Os amalequitas tentam desesperadamente nos tirar da presença de Deus. Eles são oposição à nossa fé. E eu falo de coisas, de coisas e de pessoas. Coisas e pessoas, meus irmãos, que tentam tirar você da presença de Deus. E você acha isso insignificante. Você não tem prestado atenção. E porque você frequenta uma igreja, você acha que está perto de Deus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Deus diz a Saul para que ele não brinque com os amaleques, que ele não brinque com esse povo, que ele vá lá e mate tudo, desde o homem, a mulher, a criança de peito, desde os animais, desde o rei Agag, tudo. Mas em algum momento, Saul deixa de ouvir a voz de Deus. Em algum momento, você deixou de ouvir a voz de Deus. E você tem feito conforme a sua vontade. É duro ouvir isso, né? Mas vamos continuar a leitura. Aí a partir do versículo 5 até o versículo 9 que diz: chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Saul, ele descumpriu a ordem de Deus. Ele e o povo pouparam Agag, o rei de Amaleque, e o melhor de seus rebanhos. Mas o versículo 9, que nós acabamos de ler, ele mostra que toda coisa vil e desprezível eles destruíram totalmente. Mas vil e desprezível aos olhos de quem? Aos olhos
de Deus? Não. Tudo que é vil e desprezível era oposição ao povo escolhido. A ótica de Deus não batia mais com a ótica de Saul. Saul via as coisas como bênção, mas Deus, ele sabia que aquilo era maldição. E isso acontece nos dias de hoje, quando nós não obedecemos a Deus. Isso acontece por causa das escolhas erradas. A decisão de Saul lhe custou muito caro. Ele achou que poderia fazer escolha, talvez por ser rei. Hoje talvez você ache que pode fazer escolhas erradas, porque você é pastor, você é missionário, você é bispo. Talvez porque você seja diácono, levita. Talvez porque você já tem algum cargo. Cargo não salva ninguém, amado. Desculpe te dizer isso. O seu chamado é para salvar, e é o seu exemplo que pode salvar. A decisão de Saul fez com que o povo pecasse. Ele achou que poderia fazer essas escolhas, assim como você acha que pode fazer as escolhas não permissivas de Deus. Porque em todo momento o Espírito Santo diz não. Mas a sua carne, a sua vontade diz sim, e você vai lá e faz. Eu quero te chamar a atenção. Você acha que Deus permite o adultério? Fala sério. Você lê a palavra? Você conhece a Bíblia? Você conhece Deus? Ele permite o adultério? Deus por acaso permite a fornicação? O homossexualismo? Deus permite por acaso pensamentos viciosos? Eu acredito que você esteja respondendo aí não, né? Você acha que Deus mudou? Não, Ele não mudou não. Vai comigo aí em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a este respeito. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, que está escrito: estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para fazer o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus não negocia o pecado. Você não era nada. Eu não era nada. Saul não era nada. E hoje, nós, na nossa era, abrimos a nossa boca e dissemos que somos chamados filhos de Deus. Será que somos filhos de Deus mesmo? Ou somos filhos da desobediência? Peraí, pastora. Muito forte, muito pesado. Irmãos, não é mais tempo de jogar flores para você não, amado. De tanto as igrejas jogarem as flores, de falar o que é bonito para agradar o seu coração, as portas hoje estão fechadas e os cultos estão suspensos. Porque isso atingiu o povo de Deus, e ainda existe o povo da desobediência com as portas das igrejas abertas, colocando em risco as ovelhas que têm que ser protegidas em nome de Deus. Será que Deus
Deus está se agradando, irmãos? Olha, eu não estou falando aqui porque a igreja cristã Nossa Casa, ela obedeceu e fechou, não. E eu não quero que você faça isso que eu estou falando, não. Eu quero que você entenda que os cultos foram suspensos para proteger você e sua família, para proteger a sua casa, porque Deus quer uma restauração desde nosso lar. Observe comigo aí a partir do capítulo 15, no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 13 em diante. Olha o que está escrito: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Irmãos, pecado faz barulho. Nada é oculto aos olhos de Deus. O pecado fede e nada passa despercebidos às narinas do Senhor. Saul, ele quis colocar a culpa no povo. Foi o povo que perdoou. A decisão era de Saul e não do povo. Quem foi nomeado rei foi Saul. A decisão em obedecer ou não a Deus é sua, de mais ninguém. Essa escolha quem tem que fazer é você. É você que tem que agradar a Deus. E nós temos que parar de brincar com o pecado, amados. Aí você peca e pede perdão, peca e pede perdão, peca e pede perdão. Está na hora de mudar. Seu pecado já virou iniquidade. Você faz isso, naturalmente. E o pior, induz as pessoas ao mesmo erro. A trombeta vai tocar. Jesus Cristo, Ele está voltando. E Ele vai arrebatar a sua igreja. E Deus está nos convidando agora para uma mudança. A gente está falando aqui de uma história do Antigo Testamento. Mas vamos falar agora de algo da nossa atualidade. Segundo as fontes, desde o dia 19 de dezembro de 2019, surgiu as primeiras notícias do Covid-19. Deus começou a alertar o seu povo. E o que muitos fizeram, irmãos? Ignoraram o chamado de Deus. Muitos zombaram do povo da China, porque era um povo idólatra. Aí o que está acontecendo com eles agora? Problema deles que não tem Deus. Ignoraram dizendo tudo isso. O problema é que a nossa ótica não é a ótica de Deus. E aí, muitas coisas aconteceram, inclusive no carnaval, que nós vimos e calamos quando zombaram de Cristo. E quando o governo federal, estadual, municipal permitiu. Não vamos aqui encontrar culpados, não, porque todos nós somos culpados. Você é culpado também, sabia disso? Mas o que eu quero mostrar a você é que a nossa ótica não era a mesma ótica de Deus quando
Outros fizeram isso aqui, ó. Agora, idólatras, porque lá tem vários deuses, e agora eu quero ver o Deus dele fazer e acontecer. E agora, José? E agora? O problema não é apenas a idolatria do mundo. O problema é o pecado da desobediência do crente. Deus não chamou você, não instituiu um anel no seu dedo para você querer julgar a humanidade, julgar uma nação. Deus não estabeleceu você hoje para julgar se o governo federal, estadual, municipal está fazendo certo ou errado. Ele quer apenas que você obedeça. Obediência. Mas volta comigo em Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 16. Olha o que diz. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E te enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por quê? Pois não destes ouvido ao Senhor. Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Você acha que Deus se agrada em destruir a obra da sua própria criação? Para você, crente, zombar dos chineses, você acha que isso alegrou a Deus? Não. A ordem a Saul era destruir tudo e acabar com os opositores. E qual é, Igreja de Cristo, o seu opositor? A sua vaidade soberba de achar que é mais sábio do que os outros, de achar que é mais espiritual do que os outros. Você lembra quando Deus usou a jumenta para falar com Balaão? Quem era a jumenta, hein? Balaão era profeta. E a jumenta? A jumenta era apenas uma jumenta. Talvez você não valorize essa pequena que está aqui falando com você hoje. E eu não abro a minha boca para dizer: Deus mandou te dizer. Não. Eu falo com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque quando Ele coloca no meu coração, Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com todos nós. E quais são os seus opositores? É o desejo carnal, é o álcool, é a droga, é a vaidade, é a soberba, é o uso de engano tentando levar vantagem nas coisas. Quais são os seus opositores hoje? É a mentira, a fofoca que não sai de seus lábios? É abrir a boca e dizer que Deus mandou dizer quando Deus nada falou para você? Para poder enganar o povo, para amedrontar ainda mais o povo, ou para trazer falsas esperanças. A pastora Marta hoje está demais, né? Não, irmão. É porque deixa de jogar flores. Talvez o seu opositor seja o uso abusivo do poder. E eu digo: acorda! Acorda! Será que você não vê que a sua desobediência, porque você não tem ouvido a voz de Deus,
Porque você se acha cheio de santidade, com as orlas da sua veste toda suja de pecado. Porque Deus diz que todos pecaram. E tem muita gente abrindo a boca e acusando e apontando ovelha, dizendo que sua família já está salva porque é pastor, porque é líder religioso. Para de desobedecer a Deus. A sua santidade está manchada diante de Deus. Não há santidade com pecado, irmãos. Não existe santidade com pecado. Agag, ele está andando ao derredor. Coisas nocivas aos olhos de Deus tem tentado nos tirar da presença dele. Preste atenção. A proposta do pecado, a proposta do engano nunca será superior ao que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estou te chamando para um avivamento espiritual. Eu estou te chamando para você se arrepender. Meus joelhos estão marcados de tanto dobrar e chorar e clamar. E ontem eu disse a Deus: não faço mais isso. E quando chegou agora de manhã, eu estava com os joelhos dobrados novamente. E meio-dia eu estava com os joelhos dobrados novamente. Porque só Deus para salvar essa nação. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 22. Está escrito assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é do que a gordura de cardeiros. É bem melhor. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais reis. Não queira que Deus rejeite você como seu filho. Por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, por causa da sua iniquidade, você pode perder o título de ser chamado filho de Deus. Mas eu quero que você saiba que por meio de Cristo, por meio de Jesus, você ainda pode mudar a sua história. Você ainda pode voltar ao primeiro amor. Você ainda pode se reconciliar com o Senhor e deixar os maus caminhos e deixar a concupiscência da carne. Ainda há tempo. E eu quero citar aqui para você alguns versículos bíblicos que eu achei pertinente para essa mensagem que eu estou dizendo ao seu coração. Olha, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, anote para depois você ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9 e versículo 10, está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores
Deus. Quem mente, rouba. Na Epístola a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Dê um glória a Deus, dê um aleluias. Porque Deus te chama para um concerto. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Glórias a Deus. A gente diz que um dia éramos perdidos, mas será que nós não estamos ainda nos dias de hoje? Mesmo sendo blindados e rotulados como crentes? A decisão era de Saul e não do povo. E eu digo a você, cuidado com os bois que vão aparecer, cuidado com o balido, cuidado com o mugido. Isso vai acontecer para tirar você da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos dar vida eterna. Amados, cuidado com as justificativas que você tem dado. Cuidado com os enganos, com as mentiras que você tem pronunciado. Elas podem deixar até mesmo eu, pastora Marta Guiar, sem argumentos para poder te aconselhar. Mas eu quero dizer a você esta noite que para Deus não existe justificativas para nenhum tipo de erro. Não existe. Deus, Ele é justo e Ele pratica a justiça. Por isso eu digo a você esta noite, cuidado com as coisas aparentemente insignificantes. A mentirinha aqui, o engano ali, a prostituição, a concupiscência, a permissão do pecado, do erro adentrar dentro da sua casa, dentro de sua vida. Oh, meu irmão, o que é para você não fazer, você continua fazendo. E isso está desagradando a Deus. Deus, Ele não se agrada com sacrifícios de tolo. O que adianta orar, jejuar, pagar votos e continuar sendo o mesmo? Continuar sendo pecador. Continuar sendo pecador, amados. Deus, Ele quer te fortalecer. Mas Ele só consegue te fortalecer através da sua obediência. Amém, meu irmão? Reflita sobre todas essas palavras. Medite sobre esta mensagem para que Deus, Ele venha a seu favor. Neste momento agora, eu vou orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua causa. Eu quero orar pela sua vida espiritual. Depois eu vou colocar um louvor para te dar a oportunidade de você fazer o seu pedido de oração. Pela sua causa, pela sua família, pelos seus amigos. Mas nesse momento, eu convido você a curvar sua cabeça. Para que Deus venha nos purificar. Para que Deus venha perdoar o pecado da nossa desobediência. Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus amado e Pai bendito. Meu Deus, esta é a minha primeira oração, nesta noite de domingo, dia 29 de março.
neste culto online, ao qual nós estamos alcançando a casa desse meu irmão e dessa minha irmã. Estamos alcançando esta vida e esta pessoa e também esta família. Eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha operar e venha perdoar o nosso pecado da desobediência. Sim, meu Pai, limpa-nos, meu Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, meu Pai. Arranca de nós, meu Deus, esse espírito maldito que faz a gente desobedecer às tuas palavras e dá permissão ao pecado da carne, ao pecado dos olhos, da vaidade, da soberba, do orgulho. Meu Deus, em nome de Jesus, purifica nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, para que as nossas orações possam chegar ao teu trono. E que a partir de agora nasça uma nova criatura, capaz de confiar e obedecer no Senhor, capaz de ouvir a voz do teu Espírito Santo e capaz, meu Pai, de ser exemplos para essa geração e ser usado para que a gente tenha um mundo melhor. Opera sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada, nós vamos ouvir agora um louvor. E enquanto nós vamos ouvir esse louvor, eu peço que você faça o seu pedido de oração. E já eu estarei orando com você e por sua causa. O pastor Raimundo Aguiar já está em alerta para anotar as tuas petições. Então não saia daí, não mude de canal. Não desligue o seu Facebook, porque nós vamos levantar um grande clamor pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Então vamos continuar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Pastor Raimundo, comece a anotar aí os pedidos de oração em nome de Jesus. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia, este é o meu pão, este é
praticarmos a obediência no amor de Cristo. Por isso é necessário verdadeiramente voltarmos ao primeiro amor, porque senão nós estamos perdidos. Hoje a sociedade como um todo, no Brasil e no mundo, anda perdida. Entenda isso. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, ou até muito mais. Mas nós temos que crer verdadeiramente nesse Deus. Amém, igreja? Pastor Raimundo, nós temos já o nosso pedido de oração para esta noite. Aleluias, glórias a Deus. Deus é bom. Vamos orar, igreja? Esse é o momento de nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor em oração enquanto se pode achar. Eu já quero, desde já, colocar como propósito de oração a cidade do Salvador, que hoje está completando 471 anos. Parabéns, Salvador. Parabéns ao nosso prefeito, ACM Neto, e também ao nosso governador do estado da Bahia, Rui Costa. Obrigado por cuidar dessa população. Nós temos visto os esforços dos senhores para conter o coronavírus. Também quero mandar um abraço e parabenizar a minha sobrinha amada, a Beatriz, filha de Patrícia. Parabéns, Beatriz, pelo seu aniversário. Parabéns por todos os aniversariantes deste dia chamado hoje e desta semana. Olha, quero falar com você. Se você quer um aconselhamento, se você quer falar com a pastora Marta ou com o pastor Raimundo, use o WhatsApp. Através do WhatsApp 99244-274 ou 99692-6194. Código daqui da cidade é 71 Salvador. Então você pode estar passando aí a sua mensagem, ou dialogando conosco, ou pedindo a sua oração, e nós vamos estar ao teu serviço, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui agora, com o pastor Raimundo, os pedidos de oração desta noite, em nome de Jesus. Amém? Olha, nós vamos orar pela saúde e pela família de Jamile, e também por sua mãe Nilzete. Patrícia pede pela sua família e também pela sua vida espiritual. Itatiaia pede pela vida espiritual, por sua família e também pela saúde da irmã Raimunda. Jéssica pede pela sua vida espiritual e por sua família. Karine Bárbara pede pela sua vida espiritual, pelo seu ministério e por sua família. Aqui é quem, pastor? Adriana. Andréia Alves também pede oração. Aqui tem um pedido de oração pela saúde de Aidil. Samires pede por ela e por sua família. Andréia pede pelo seu filho. Priscila pede por toda a sua família. A pastora Vera Bittencourt pede pela sua vida sentimental e pelo grupo Alfa e Ômega. A irmã Valquíria pede pelo João Cunha e também por toda a sua família. E nós vamos orar também pela irmã Alceni, pela irmã Adriana Santana, pelo pastor Roberval, pela missionária Rita de Jesus, por Douglas Vieira, por Vera Macedo, por Alexandre Costa, em Santa Catarina, também aqui pela nossa irmã Silvana Souza, por Maria Clara, por Braine Alves, a nossa irmã Lúcia, aí de Catu, um abraço, Lúcia, por Patrícia Marcelino, por Magna Oliveira, por Wanda Bittencourt, Vera Bittencourt, Luiz Carlos França e sua família, por Lucas Montes, por Letícia de Jesus, por Maria José, por Andréa Melo e por Jamile das Mercês. Muito obrigada. Oro também por todos os pastores, por todos os líderes religiosos. Oro por todos os obreiros, diáconos, diaconisas, levitas da casa do Senhor, para que Deus venha nos fortalecer.
Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito e todo misericordioso, diante dessa lista de petição de oração, eu venho entregar ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor já conhece a causa e as necessidades de cada um deles. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir todas as necessidades físicas e espirituais do teu povo. Restaura a vida e a saúde no lar, em cada lar representado esta noite, meu Pai. Em cada pedido de oração. Restaura a saúde física e espiritual do teu povo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, não permita que esta praga, que esse mal, adentre na casa desse teu filho que é fiel. E aquele, meu Pai, que anda agindo com infidelidade, haja com misericórdia, que ele volte, meu Pai, verdadeiramente à tua presença, abandonando toda prática maligna. Te pedimos também, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar casamentos, nesse momento o qual, meu Pai, muitos estão reclusos dentro dos seus lares. Que haja comunhão, união. Lança fora, meu Deus, em nome de Jesus, todo o espírito de contenda, de divisão, que toda hora se levanta dentro desta casa. Meu Pai, abençoa as famílias. Opera grandemente, meu Pai, em nome de Jesus, nos lares representados esta noite. Que o Senhor, meu Pai, venha alcançar aqueles que estão desanimados, abatidos, aqueles, meu Pai, que perderam o emprego, aqueles, meu Deus, que não têm perspectiva para o amanhã. Meu Pai, levanta aqueles que têm condição para salvar aqueles que estão necessitados. Opera na vida dos nossos governantes, meu Senhor. Abençoa a cidade do Salvador, abençoa o estado da Bahia, abençoa a terra chamada Brasil. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha se compadecer, trazer consolo e alento para aqueles que já perderam seus entes queridos por causa desse mal que se alastra pelo mundo. Opera, meu Pai, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor. Nos fortalece. Fortalece, meu Pai, cada igreja, fortalece cada pastor, fortalece cada membro, congregado, campanhista. Que o Senhor, meu Pai, venha tirar toda obra de engano que está em nosso meio. Que o Senhor não permita que aqueles que querem falar por si mesmo venham usar, meu Pai, o teu nome para querer enganar o teu povo. Ó Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, opera grandemente para que essa semana seja uma semana de vitórias. Que a gente ouça falar da cura, meu Pai, e que o Senhor mesmo venha tirar a sua mão que está pesando sobre a humanidade. Meu Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe poderosamente. Quero lembrar que amanhã, segunda-feira, nós vamos estar aqui novamente com o pastor Raimundo Aguiar, às 21 horas, irmãos. Às 21 horas, o pastor Raimundo Aguiar, amanhã, segunda-feira, vai trazer uma mensagem de fé, esperança e amor ao seu coração. Olha, entenda uma coisa. Nós estamos alertando você para que você deixe seus maus caminhos e que você se aproxime de Deus enquanto pode achá-lo. Fica com Deus. Lembre-se que Jesus, ele te ama, viu? Eu, pastora Marta Aguiar, juntamente com o pastor Raimundo Aguiar e toda a igreja cristã na nossa casa, nós amamos você e nos preocupamos com você. Por isso, meu amado e minha amada, mantenha a sua fé, mantenha o seu foco em Jesus Cristo. Um forte abraço e fica na paz. E nunca se esqueça, o Senhor Jesus, ele te ama. Até amanhã, em nome de Jesus. Como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano